Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha essa meditação diária sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho. Normalmente em cada sábado nós tentamos desenvolver um olhar mariano sobre o texto que nós lemos, o texto que a liturgia nos apresenta dia de sábado. Neste sábado, porém, em vez de desenvolver um olhar mariano sobre o texto que a liturgia nos apresenta, a gente já tem de verdade uma memória mariana que nós celebramos no dia de hoje. O fato que é celebrado na liturgia dia de hoje não é um fato que está contido em nenhum texto da revelação, mas que a tradição dá informações disso. Que Maria, quando adolescente, foi confiada ao templo e ali ela foi viver em volta do templo uma consagração. Hoje nós celebramos, portanto, esse dia de Maria como uma mulher consagrada. Nós conhecemos isso, por exemplo, no Evangelho segundo Lucas, que nos fala da profetisa Ana, que estava lá no templo quando Jesus foi levado para a apresentação por Maria e José. Lucas, portanto, nos dá a informação de que Ana era uma mulher que consagrou a sua viuvez ao serviço do Senhor, assim como muitas mulheres consagravam a sua juventude ao serviço do Senhor. Portanto, hoje nós celebramos toda essa juventude que é consagrada a Deus, que se doa a Deus, que se entrega a Deus. Hoje, na igreja, é uma jornada particular, todos nós rezamos por aquelas mulheres, por aqueles homens que se dedicam à vida consagrada à oração. É a chamada jornada pro orantibus. Tenha certeza de que em algum mosteiro do mundo, em alguma clausura do mundo, existe uma freira rezando por você, existe uma monja rezando por você. Ela não sabe quem você é, mas ela apresenta todos os dias o seu problema a Deus. E é tão bom quando a gente tem particularmente um vínculo com alguma delas, não é, que pode se alimentar e ser nutrido. Eu pedi isso na minha vida a algumas irmãs clarissas que tenho conhecido ou de outras congregações, e elas têm sempre me prometido acompanhar sempre na vida de oração. Por exemplo, nós conhecemos isso na experiência de Santa Teresinha do Menino Jesus, que rezava particularmente pelos padres. Entrou no mosteiro, no Carmelo, e se consagrou de modo especial pelos padres, pelos missionários. Pode ter certeza, tem sempre em algum lugar alguma freira, algum monge que entregou a vida dele por um aspecto particular da nossa vida que nós sequer imaginamos, e eles oram por nós. Pois bem, hoje é o dia de nós rezarmos também por ele. Primeiro passo dessa nossa oração é a gratidão. É a gratidão porque eles se consagraram a Deus. Depois é a nossa intercessão por eles, para que sejam fiéis, para que se mantenham firmes na promessa que fizeram a Deus de se entregarem sempre a essa vida contemplativa, a essa vida diante do Senhor. O texto do Evangelho de hoje, de Mateus, nos mostra que Jesus estava falando com as multidões e alguém foi lá apressado dizer para Jesus: olha, tua mãe, teus irmãos estão aí fora, eles querem falar contigo. E Jesus simplesmente mostrou todos quantos estavam presentes ali naquele momento e ouviam a sua palavra e dizia: quem é a minha mãe, quem é o meu irmão? A minha mãe, meu irmão, é aquele que ouve a palavra de Deus, que ouve essa palavra de Deus e a põe em prática. E nós não temos dúvida nenhuma que Maria Santíssima, a mãe de Jesus, é o modelo destas pessoas que põem a palavra de Deus em prática. Jesus nada tirou de Maria. Ele deu foi o sentido profundo da sua vinculação com ela, que ia para além de laços biológicos, para nos incluir também nesta irmandade, nesta fraternidade que tem Maria por mãe. Se é verdade que ao pé da cruz Jesus olhou para o discípulo amado e disse: eis a tua mãe, eis o teu filho, dizendo a Maria, aqui agora nós vemos de maneira muito clara o que é que isso significa. Ser um filho dela, se tornar um filho dela,
Ter Jesus, portanto, como irmão significa entrar nessa mesma lógica que era a dela, de ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Neste dia, sejamos agradecidos a Deus que nos dá Maria. E olha só, Maria como mãe, o que é que ela fez? Nas bodas de Caná, ela percebeu o que faltava e buscou a aproximação com Jesus para dizer para ele o que era que estava acontecendo. Assim, hoje estas orantes que se consagram na igreja, eles imitam uma dimensão da vida de Maria como intercessora, como jovem que se consagrou para o serviço dos outros, lembrando-os sempre diante de Deus. Que bom a gente saber que tem pessoas que nos lembram diante de Deus, que lembram-se de nós em suas orações. Hoje eu quero pedir a você também isso, reze por mim e quero dizer, rezo também por você. Já hoje, cedinho, rezei a Santa Missa e nesta Santa Missa você estava incluído nas minhas orações. Rezo por cada um que vai assistir esse vídeo. Jesus, Tu és o nosso irmão, Tu nos deste Maria por modelo de nossas vidas, Tu fizeste de nós Teus irmãos possíveis, na medida em que nós também aprendemos com Tua mãe a ouvir a Tua palavra e a pô-la em prática. Eu te peço como irmão nosso que és, que olhes para a vida desta pessoa que nesse momento acompanha essa meditação. Tu conheces muito bem os problemas de suas vidas, as necessidades que eles têm, que cada uma delas tem. Protege-os, guarda em Teu amor, guarda-os em Teu carinho de Pai. Se um dia a gente vier a se conhecer, daqui até lá, Jesus, eu te peço, sustenta-os com o carinho de Tua mão. E se isso não for possível neste mundo, que um dia no céu a gente se encontre e veja o bem que a gente pôde fazer uns aos outros em Teu nome e por causa da Tua palavra. Amém. Sobre você, minha irmã, meu irmão, venha a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.